Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alexia e hoje a nossa aula será sobre os direitos coletivos lato sensu. Esses direitos que são muitas vezes incompreendidos, direitos que às vezes a gente apenas tem uma ideia de direitos coletivos é apenas aquilo que supera o interesse individual, mas existe uma série de classificações desses direitos, aonde que eles estão positivados, se é que estão positivados. Então nossa aula de hoje se destina à identificação e classificação dos direitos coletivos em sentido amplo, em sentido lato. Por quê? Direito coletivo, enquanto um direito que supera a esfera individual, enquanto direitos transindividuais, são direitos que abrangem três categorias. Nós temos dentro dos direitos coletivos os chamados direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos. Então, esses três tipos de direitos compreendem os direitos coletivos em sentido lato, em sentido amplo. Esses direitos, essa categorização de direitos difusos, coletivos, estrito sensu e direitos individuais homogêneos, em que pese já existirem há muito tempo e terem uma proteção pulverizada por várias legislações específicas sobre o tema, a primeira vez que eles tiveram uma categorização foi em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor. O CDC, lá no artigo 81, ele estabeleceu o que são direitos difusos, o que são direitos coletivos estrito sensu e o que são direitos individuais homogêneos. Então, a partir dessa definição do Código de Defesa do Consumidor e da proteção que nós temos aos direitos coletivos em sentido amplo, é que a gente vai identificar e classificar esse grande grupo de direitos denominados direitos coletivos. Então, acompanhe comigo, vamos lá. Dentre as categorias de direitos transindividuais, segundo a origem, o primeiro tipo de direito que a gente tem: se o que une os interessados indetermináveis, ou seja, pessoas que eu não consigo determinar, é a mesma situação de fato, por exemplo, todos que assistem pela televisão a mesma propaganda enganosa. Eu consigo determinar todas as pessoas que exatamente nesse momento estão assistindo a televisão, dentro da televisão estão assistindo a determinado canal e dentro desse canal está passando uma certa propaganda enganosa? Não consigo determinar. Essa determinação, será que ela é na cidade, no estado, no país inteiro? Então, os direitos considerados como aqueles que eu não consigo determinar o titular é indeterminável, e são ligados por uma mesma situação de fato, no nosso exemplo aqui, o fato de eu estar assistindo aquela emissora de TV e assistir aquela propaganda enganosa, e você do outro lado do planeta assistiu a mesma emissora de TV e a mesma propaganda enganosa, nós estamos ligados única e exclusivamente por uma relação de fato. Eu não consigo determinar todas as pessoas que às exatas 3 horas da tarde de uma segunda-feira assistiram uma propaganda enganosa, um comercial de determinado veículo, de determinada concessionária. Primeiro porque eu não sei se essa concessionária ela só está comercializando esses carros ou só veicula essa propaganda em determinada cidade. Não sei se é o estado inteiro, ou não sei se é no Brasil inteiro. Segundo que eu não consigo definir quantas pessoas assistiram ou estão assistindo a essa propaganda. E terceiro, gente, se eu não consigo determinar essas pessoas, não consigo quantificar, eu, você e todas as pessoas que estão assistindo nesse momento essa propaganda enganosa, é possível a gente dividir o objeto da nossa pretensão? Não é. Então, quando a gente tem sujeitos indeterminados, não consigo determinar, objeto indivisível, não consigo dividir, e todos os titulares desse direito, a propaganda enganosa, a circulação, a veiculação enganosa de propaganda, são ligados por uma relação fática, é o fato de estarmos assistindo essa propaganda que nos dá o direito da legislação consumerista,
A gente estará falando de direitos difusos. Então, os direitos difusos são aqueles que eu não consigo determinar o titular, são aqueles que o objeto é indivisível e são aqueles cujos titulares estão ligados única e exclusivamente por uma relação fática. É o fato de estarem assistindo a mesma propaganda enganosa no mesmo momento que os torna titulares de um direito difuso. O sujeito ativo aqui dos direitos difusos, ele é indeterminado. Não é preciso que se encontre alguém para proteger esse direito. Toda pessoa que assistiu é titular desse direito. O objeto, ele é indivisível, não pode ser cindido e a relação jurídica, ela não existe. Não existe relação jurídica entre os titulares de direitos difusos. A relação, ela é única e exclusivamente fática, não é uma relação jurídica. Então, os direitos relacionados à publicidade enganosa, os direitos relacionados à autodeterminação dos povos, os direitos relacionados à comunidade indígena, os direitos da criança e adolescente, os direitos do idoso, são direitos difusos. Não consigo determinar o sujeito, não consigo dividir o objeto e os titulares estão relacionados por uma relação fática e não jurídica. Agora, num segundo momento, se o que une os interessados determináveis é a circunstância de compartilharem a mesma relação jurídica, como, por exemplo, o aumento ilegal do consórcio, temos aqui interesses coletivos em sentido estrito. Veja bem a diferença. Enquanto que nos difusos, os titulares são indetermináveis, e eu não posso dividir o objeto, aqui nos direitos coletivos em sentido estrito, os titulares, num primeiro momento, quando você olha, são indetermináveis, mas você consegue determiná-los em razão deles estarem ligados por uma relação jurídica. Aqui temos o exemplo do aumento ilegal do consórcio. Pega o exemplo do consórcio de imóveis. Num primeiro momento, você consegue quantificar, determinar todas as pessoas que têm um consórcio de imóveis? Não. Mas se você fizer uma busca e identificar todas as corretoras de consórcio, você consegue identificar todas essas pessoas. Não são pessoas indetermináveis por completo. Num primeiro momento você fala, meu Deus, é muita gente, não vou conseguir determinar. Mas você consegue. Todo mundo que tem uma pólicezinha lá do consórcio é porque faz parte daquele consórcio. Todo mundo que tem uma pólice do plano de saúde é porque tem lá um direito à proteção do plano de saúde, um direito coletivo. Todo mundo que tem determinado bem com determinada seguradora, tem lá um registro, você tem um direito coletivo. Então, o que une as pessoas, o que une os titulares num direito coletivo estrito sensu é uma relação jurídica. Todo mundo que tem a apólice do consórcio de imóveis e sofreu, portanto, esse aumento ilegal, tem o seu direito protegido. Então, é um direito que num primeiro momento você não consegue determinar. Mas se for exigida a prova dessa determinação, você consegue. Basta você levar lá a sua apólice do seu consórcio. Comprovei ali o consórcio, mais milhões de pessoas comprovaram ali. Perfeito. Consegui determinar todo mundo que sofreu esse aumento ilegal do consórcio. Consigo dividir isso? Consigo transformar o objeto da minha proteção de direitos de forma divisível? Não consigo, porque é um direito de todas aquelas pessoas que têm um consórcio imobiliário e sofreram, portanto, aumento ilegal, são titulares do mesmo direito. Não é uma titulação individual, uma titulação fracionada. Então, toda vez que a gente estiver falando de direitos que têm uma possibilidade de determinação do sujeito, direitos que são possíveis, que não podem ser divididos e cujos titulares estão ligados por uma relação jurídica, a gente vai estar falando de direitos coletivos em sentido estrito. Sujeito ativo aqui, não há necessidade de se apontar concretamente um titular, por isso eles são
indetermináveis, porém é fácil identificar o titular. Então eu não consigo num primeiro momento determinar todas as pessoas que têm contrato de consórcio imobiliário, mas se preciso for, eu consigo identificar. Todo mundo que tiver lá o nomezinho na apólice de consórcio é porque faz parte daquele grupo, daquela categoria de pessoas e, portanto, titular daquele direito. O objeto é indivisível, não consigo dividir o objeto, é o mesmo direito, todo mundo sofreu o aumento abusivo. Todo mundo vai ter o direito à proteção, à reparação dessa abusividade. Não consigo fracionar o objeto da minha reivindicação. E a relação jurídica? O que acontece nos direitos coletivos? A relação jurídica, ela se estabelece de duas formas. Então, nós temos duas relações jurídicas base nos direitos coletivos estrito sensu. Primeiro, aquela em que os titulares estão ligados entre si. Então, eu e você compramos um consórcio imobiliário. Eu tô pagando meu consórcio, você tá pagando seu consórcio. Aí veio lá um aumento abusivo do consórcio. Não consigo determinar todas as pessoas no primeiro momento, mas é fácil identificar. Se eu tenho o registro naquele consórcio, você também tem, a gente consegue registrar, a gente consegue comprovar que somos titulares desse direito e estamos ligados por uma mesma relação jurídica. Então temos essa primeira relação jurídica entre os titulares. Então o fato de termos adquirido o mesmo consórcio nos torna titulares do mesmo direito coletivo. Por exemplo, aqui, associados de uma associação de proteção ao consumidor, membros de uma entidade de classe, pessoas que adquiriram o mesmo produto, pessoas que fazem parte de uma mesma categoria, pessoas que compraram o mesmo consórcio. Então, são sujeitos que, num primeiro momento, eu não consigo determinar, mas é fácil identificar esses sujeitos. Então, nós temos essa primeira relação jurídica, que é entre os titulares. E uma segunda relação jurídica é aquela em que os titulares estão ligados com o sujeito passivo, com a pessoa que lesionou o seu direito coletivo. Então, direitos coletivos, eles admitem duas relações jurídicas. Relação entre os titulares do direito coletivo e relação do titular do direito coletivo para com o sujeito passivo. Por exemplo, alunos de uma mesma escola, clientes de um mesmo banco, usuários de um mesmo serviço público essencial. Então, quando você pensa, os alunos de uma mesma escola, eles estão relacionados, além deles terem uma relação entre si, todos os alunos de uma mesma escola têm a mesma relação jurídica, eles têm uma relação com o sujeito passivo, com a escola. Os clientes de um banco têm uma relação entre si, todo mundo é correntista daquele banco, e eles têm uma relação com o banco. Usuários do mesmo serviço público essencial, usuários de transporte público, todos têm uma relação jurídica entre si, por estarem usando o transporte público, mas eles têm uma relação jurídica secundária que é com o órgão público que disponibiliza o nosso transporte público. Então, os direitos coletivos, estrito sensu, têm essa dupla relação jurídica. Relação dos titulares entre si, aqueles que no primeiro momento eu não consigo determinar, mas é fácil de determinar, se eu quiser eu consigo. E, num segundo momento, uma relação dos titulares com o sujeito passivo. E num terceiro momento, se o que une os interessados determináveis é a mesma situação de fato, por exemplo, os consumidores que adquiriram produtos fabricados em série com defeito, estaremos falando de interesses individuais homogêneos. Esses interesses individuais homogêneos, que são aqueles interesses, direitos acidentais coletivos, por que eles são acidentais coletivos? Que eles têm tudo para ser um direito individual. Perceba, eu tenho sujeitos determináveis, então eu consigo individualizar o sujeito. Eu tenho um objeto divisível, então eu consigo reclamar o meu direito individualmente. Mas por que ele está dentro dos direitos coletivos? Por causa da origem comum, a mesma relação de fato que os torna coletivos. Então, quando você vê ali o exemplo, os consumidores que adquiriram produtos fabricados em série com defeito. Aquela série pega um lote de veículos, aquele lote está com defeito. Então, todas aquelas pessoas que adquiriram aquele carro daquele lote com defeito, todas vão ter
um direito à reparação. Todas vão ter a proteção do seu direito. Eu consigo identificar quem são os lesionados? Consigo. É só verificar quem que comprou ali daquele lote. 50 pessoas compraram, por exemplo. Consigo identificar os 50. Eu consigo dividir o objeto? Sim. Eu tive um prejuízo, você teve outro, enfim. A gente consegue dividir o prejuízo, a lesão. Então, por que a gente não entra individualmente? Eu comprei, já soube que está com defeito, já entra individualmente contra o fabricante, contra a concessionária. Porque a origem desses direitos, ela é uma origem comum. É uma origem fática comum. Se a gente estivesse falando aqui de você ir até a concessionária e o seu carro desse algum prejuízo, tivesse algum defeito, no defeito não é do lote, não é da série. O defeito é único e exclusivamente do seu carro. Sujeito determinado, objeto divisível, reivindicação individual. Agora, como o problema foi no lote, muito embora todos que adquiriram sejam determinados, muito embora o direito seja divisível, a origem do nosso problema ela é comum. Todo mundo que foi lá e comprou o carro daquele lote teve um prejuízo, teve um problema por causa do defeito no lote. Então, em razão da origem comum, esses direitos que eu poderia reclamar individualmente, eu vou reclamar de forma coletiva. Então, são direitos individuais homogêneos. O sujeito ativo dos direitos individuais homogêneos, ele é determinado e plural. Mas perceba aqui que não é caso de litisconsórcio. Porque o litisconsórcio, o que é? Você prova a titularidade em razão do mesmo direito. Então, são todas as pessoas que sofreram a lesão que ingressam com uma demanda individual. É só para não ter várias demandas individuais, é possível assumir a postura do litisconsórcio. Direito coletivo, na modalidade individual homogêneo, não é litisconsórcio. Eu tenho a determinação dos sujeitos, mas eles são plurais. O objeto é divisível, eu consigo fracionar, eu consigo dividir entre todos aqui os sujeitos determinados. E a relação jurídica, o que acontece? O nexo entre os sujeitos ativos e os responsáveis pelos danos se dá numa situação jurídica, fato, ato, contrato, que tenha origem comum para todos os titulares do direito violado. Então, perceba que a relação existente entre os titulares é essa relação de fato, de ato ou de contrato, mas que tem uma origem comum. É o fato de você ter pactuado a mesma coisa que seu colega pactuou, é o fato de você ter praticado algum ato jurídico que o seu colega também praticou, ou é um fato concreto, fenômeno extraprocessual, que você sofreu e o seu colega também sofreu. Se a origem for comum, você tem um direito individual homogêneo. Então, por isso que o Barbosa Moreira qualifica esses direitos como direitos acidentais coletivos, porque eles tinham tudo para serem reclamados individualmente. No entanto, eles caem acidentalmente, caem de paraquedas aqui nos direitos coletivos. Por quê? Por causa dessa origem comum, origem fática comum. Agora, mas, apesar da origem comum, não se exige, nem se poderia exigir que cada um dos indivíduos atingidos na relação padeçam do mesmo mal. Olha que interessante. Vamos voltar ao exemplo do lote do carro. Compramos um carro do mesmo lote. Perfeito. Então não é uma pretensão individual porque temos uma origem comum. Só que o que acontece? Eu peguei o carro da concessionária desse lote com defeito, levei para casa, no dia seguinte fui viajar, fiquei uma semana fora e meu carro ficou parado. Nem usei o carro. Quando eu chego de viagem, eu já me deparo com o recall da concessionária ou com a projeção desse problema. Você comprou o carro do mesmo lote que o meu, com defeito, portanto, mas até agora a gente não sabia. E no dia seguinte você já usou, já deu problema, já quase bateu o carro, já estragou toda a mecânica do teu carro por causa desse problema. Temos a possibilidade de individualizar, de determinar todos os titulares?
Temos, é só buscar lá na concessionária carros daquele lote para quem foram vendidos. Consegui determinar, perfeito. Temos como dividir o objeto? Temos como dividir o objeto. O meu prejuízo é diferente do seu. Você quase bateu o carro, já deu um problema na mecânica do teu carro. O teu prejuízo é muito maior. O meu prejuízo foi o quê? Foi comprar um carro que eu não sabia que tinha um defeito. Mas eu não cheguei a usar o carro e demonstrar esse defeito. Mas como o defeito estava no lote, eu também fui chamada, eu também sou titular. Agora, o meu prejuízo foi infinitamente menor que o seu prejuízo. Então, a gente consegue fracionar a indenização. Se a gente não conseguisse fracionar a indenização, gente, o que a gente estaria falando de litisconsórcio? No litisconsórcio, o que é? Eu e você sofremos um prejuízo de um terceiro, porque eu e você caímos num buraco que não foi tapado regularmente da rodovia. Quando a gente cai no buraco, os dois ficam lá, caído no buraco. Quem é que tem que indenizar o prejuízo que a gente sofreu caindo no buraco? O Estado, a União, o município, dependendo, né, se é rodovia federal, estadual, enfim. Mas a indenização que a gente vai receber é a mesma. Qual que é a diferença? Eu ter caído no buraco, você ter caído no buraco? Nenhuma. O fato é, caímos no buraco, portanto, exigimos uma reparação do Estado. Perfeito. Podemos ingressar com litisconsórcio. Agora, aqui nos direitos individuais homogêneos, não. Vamos ler de novo? Apesar da origem comum, não se exige, nem se poderia exigir, que cada um dos indivíduos atingidos na relação padeçam do mesmo mal. Eu peguei o carro, botei na minha garagem, fui viajar, cheguei na semana seguinte e comecei a ver que tinha problema. Você pegou o carro, no dia seguinte já usou, já bateu o carro, já bateu em terceiro, não tinha seguro. Teu prejuízo foi muito maior que o meu. Então a gente não padeceu do mesmo mal. Não tem como a gente propor uma medida em litisconsórcio, porque o nosso prejuízo não foi igual. Mas em razão de termos adquirido o mesmo carro do mesmo lote, lote esse que estava com defeito, somos titulares de um direito individual homogêneo. Deu para entender a diferença? Então, pessoal, quando a gente fala de direitos individuais homogêneos, veja aqui. De acordo com Nelson Neri, parte da doutrina tem se equivocado ao classificar o direito transindividual, segundo a matéria genérica, afirmando, por exemplo, que questões ligadas ao meio ambiente dizem respeito aos direitos difusos. Quando a gente fala de meio ambiente, e por que essa relação do meio ambiente com o direito difuso? Porque os direitos difusos são aqueles que eu não consigo determinar, cujo objeto é indivisível e são destinados a toda a coletividade. Então, meio ambiente é para quê? É para todo mundo, presentes e futuras gerações. Logo, meio ambiente é um direito difuso. Tá certo isso que eu falei? Até tá certo, mas olha a crítica do Nelson Neri. Para o autor, o que determina seja classificado um direito como difuso, coletivo em sentido estrito ou individual puro ou individual homogêneo, é o tipo de tutela jurisdicional que se pretende quando da propositura da ação. Exemplo, um acidente com determinada embarcação turística. Então, todo mundo estava passeando e a embarcação turística lá teve um problema. Poderia abrir oportunidades para a propositura de ação individual por uma das vítimas do evento pelos prejuízos que sofreu. Então, tive um meu direito individual lesado, estava lá na embarcação, fui lesionada, poderia entrar com uma ação individual, sim, o que não é direito coletivo, mas também poderia entrar com uma ação de indenização em favor de todas as vítimas, ajuizada por uma entidade associativa. Sim, em razão da origem comum, estamos ali todos na embarcação, vinculados por uma origem comum, todos que estamos ali na embarcação em determinado dia, sofremos a lesão, podemos ingressar com direito individual homogêneo. Mas eu também poderia entrar com uma ação de obrigação de fazer, movida por associação das empresas de turismo, que tem interesse na manutenção da boa imagem desse setor da economia. E a empresa de turismo já não seria um direito individual homogêneo, seria um direito coletivo estrito sensu. Mas eu também poderia entrar com uma ação ajuizada pelo Ministério Público em favor da vida e da segurança das pessoas para que seja interditada a embarcação a fim de se evitarem novos acidentes. Quando eu falo do direito à vida, direito à segurança, a gente está falando de direitos
difusos, direitos destinados a toda a coletividade, inclusive para evitar danos futuros. Então percebam que às vezes a gente tenta encontrar um exemplo fixo do que é um direito difuso, do que é um direito coletivo, do que é um direito individual homogêneo, mas tudo vai depender do tipo de tutela jurisdicional pretendida. Se eu estava nessa embarcação e quero proteger o meu direito individual, uma ação individual. Se eu estava nessa embarcação e vem a associação dos turistas promover uma ação vinculada a essa origem comum, direito individual homogêneo. Agora, se vem o Ministério Público para evitar que novos acidentes aconteçam, para proteger o direito à vida, o direito à segurança, a gente já está falando de direitos difusos. Então, dependendo do tipo de pretensão, de qual é a tutela jurisdicional pretendida, você consegue classificar o mesmo exemplo, um dano numa embarcação turística, em cada um desses direitos difusos, coletivos estricto sensu, individuais homogêneos e também o direito individual. Então, às vezes a gente fica muito apegado a esse exemplo, o dano numa embarcação turística é tal tipo de direito. Depende de quem é que está promovendo e qual é a tutela jurisdicional pretendida nessa ação. Ou seja, o tipo de pretensão é que classifica um direito ou interesse como difuso, coletivo ou individual. E é por isso que muitas vezes se critica o meio ambiente enquanto um direito essencialmente difuso. Quando a gente fala em meio ambiente, sentido genérico, ele é sim um direito difuso. Mas e se eu sofri um dano ao meio ambiente em razão de estar num determinado hotel turístico no norte do país e teve um desmatamento e eu sofri esse dano? Já não vai ser um direito difuso, porque todas as pessoas que estavam nesse hotel turístico, se quiserem reivindicar a proteção dos seus direitos, o fará por meio de direitos individuais homogêneos. Então sempre visualizem a pretensão da sua tutela jurisdicional para classificar o direito em direito individual homogêneo, em direito coletivo ou em direito difuso. Lembre-se que o difuso é indeterminável, indivisível a toda a coletividade. O coletivo estricto sensu, indeterminável, mas se eu quiser eu consigo identificar as pessoas. Indivisível, destinado a determinado grupo, classe ou categoria de pessoas. Enquanto que o individual homogêneo é determinável, é divisível, mas as pessoas estão ligadas por uma relação comum. E é em razão dessa relação comum, dessa origem comum de direitos, que a proteção ela é por via dos direitos coletivos. Eu espero então você na nossa próxima aula. Bons estudos para você. Até mais!